Casa de Portugal, 5 de abril de 2018. O rei Dom Afonso IV foi o 7º de Portugal. A sua filha casou-se com o rei de Castela. E os mouros do norte da África, aliados com o reino mouro de Granada, no território europeu, ameaçaram o reino de Castela. A rainha veio a Portugal pedir ao seu pai, Dom Afonso IV, apoio militar contra a ameaça moura. E, de fato, forças portuguesas foram em apoio às forças castelãs e conquistaram uma vitória decisiva no sul da atual Espanha, a Batalha do Salado, em 1340. E Dom Afonso IV retornou a Portugal. Essa batalha foi entre quem? Foi entre as forças portuguesas e castelanas contra as forças mouras de Granada e do norte da África. A Batalha do Salado, vitoriosa pelos cristãos. O príncipe herdeiro de Portugal, que era Dom Pedro, havia se casado com Dona Constança, e do casamento houve um filho. Lá em Portugal. Agora nós já viemos para Portugal. Mas Dona Constança, esposa de Dom Pedro, príncipe herdeiro, faleceu. E o príncipe se enamorou da dama de companhia de Dona Constança, que era Inês de Castro. Uma dama galiciana, que fica ao norte de Portugal, e ela estava ali com seus irmãos, que eram estrangeiros, fidalgos, e Dom Pedro, príncipe, era muito amigo dos irmãos, tá? E o rei entendeu que essa união com Inês de Castro era inconveniente ao reino. Isso. E durante muito tempo ele tentou convencer o filho a casar-se com alguma princesa ou senhora portuguesa, né? Mas ele absolutamente não quis e enviou Inês de Castro para Coimbra. Aqui está o mapa de Portugal. Lisboa. Aqui é o Porto. E aqui Coimbra, por onde passa o rio Mondego. E Coimbra está aqui. Aqui está o parque, muito lindo, muito bonito, frondoso. E há aqui uma fonte dos amores, a fonte dos amores, tradicionalíssima da cidade de Coimbra, aqui no parque onde ficou durante alguns anos Inês de Castro. Eles geraram 4 filhos. Nossa. Então tem o primeiro de Dona Constança, né, filho de Dom Pedro, né, que é Dom Fernando. Este veio a ser rei depois de Dom Pedro. Então é Dom Afonso IV, Dom Pedro e Dom Fernando, né, a sequência da dinastia. Ele reconheceu esses filhos? Reconheceu. Mais do que reconheceu. Mandou exumar o cadáver de Inês de Castro numa cerimônia oficial pomposa, a sagrou rainha. E a fez ser enterrada no mosteiro de Alcobar. Senhora? Essa frase é famosa, né? Agora é tarde, Inês é morta. Isso. Vamos falar disso. Fidalgos portugueses que tinham ascendência sobre o rei Dom Afonso IV
Esses são Pero Coelho, Álvaro Gonçalves e Diogo Lopes Pacheco. O convenceram de que Inês de Castro devia ser executada para que não houvesse influência de corte estrangeira sobre Portugal. E o rei acabou concordando, e num dia em que o príncipe não estava presente, executaram Inês de Castro, 7 de janeiro de 1355. É o século XIV. O príncipe se tornou rei 2 anos depois. Os 3 matadores fugiram para Castela. Ele se entendeu com o rei castelano e prendeu Álvaro Gonçalves e prendeu Pero Coelho. Diogo Lopes Pacheco conseguiu fugir para a França. Dom Pedro mandou executar Álvaro Gonçalves. Os executores, né, Os executores de Inês de Castro. Mandou exumar o cadáver de Inês. Uma cerimônia oficial e pomposa, a sagrou rainha e a fez ser enterrada no mosteiro de Alcobaça, num túmulo suntuoso. E ao lado, o seu próprio túmulo, onde ele devia ser enterrado, e como de fato foi quando faleceu. Na sequência de estrofes, Camões se referirá a Inês de Castro na segunda pessoa. Estavas, Inês, em sossego. Então, segunda pessoa, né? E se refere ao príncipe na terceira pessoa. São feitas 3 comparações, 2 delas com a mitologia grega. A Ilíada, escrita séculos antes de Cristo, descreve a guerra de Troia. E ali há um herói, Aquiles, grego, inexpugnável, exceto no calcanhar. E lutando contra Troia, a rainha troiana, que tinha vários filhos, uma delas era Policena, uma moça lindíssima, por quem Aquiles se apaixonou. E tentando controlar os inimigos, de tal maneira que Troia não caísse para os gregos, ela aceitou o casamento de Aquiles com Policena. E marcaram num tempo. E quando chegou o noivo, era uma cilada. Estavam ali os guerreiros troianos. E Aquiles lutou bravamente, até que, em certo momento, foi atingido por uma flecha no calcanhar e morreu. É a morte de Aquiles. Por isso que fala o calcanhar de Aquiles. Claro, claro. Mas isto não é história, é mitologia. Ele não existiu de verdade. Ele existe na literatura antiga, na obra Ilíadas, por Homero. Aquiles foi enterrado
e se fez um túmulo suntuoso, e os familiares vieram visitar. Aquiles apareceu em sonho ao filho Pirro e exigiu que ele executasse Policena na presença da mãe. Então, na visita ao túmulo onde estavam os familiares, Pirro também estava presente e matou Policena diante da mãe. Agora, outra história da mitologia com a qual será feita uma comparação. Tiestes e Atreu eram irmãos e foram acolhidos pelo rei de Micenas. O rei de Micenas morreu. E os dois irmãos acolhidos tinham igual possibilidade de ascender a rei. Acontece que eles haviam antes cometido um crime. Atreu, em seu rebanho, encontrou um carneiro dourado. Entregou a sua mulher para que guardasse. Mas Tiestes era amante da cunhada. E a mulher de Atreu deu o carneiro dourado para Tiestes. Que então propôs ao irmão que quem tivesse um carneiro dourado seria rei. Atreu aceitou. E Tiestes apresentou o carneiro dourado e ficou rei. Olha, Ixi. Olha, que a traição. Passado algum tempo, Atreu propôs a Tiestes que se o sol andasse para trás, ele seria rei. E Tiestes achou ridículo. Aceitou. Zeus fez o sol andar para trás. nossa. E Atreu ficou rei. Se vingou. Ainda não. Por isso que eu estou continuando a história. Porque preciso explicar. Zeus é o nome grego para Júpiter, que é o nome latino. Os vários deuses têm dois nomes, um grego e um latino. E Atreu, para se vingar, convidou Tiestes para um banquete. Matou seus filhos e os serviu assados. Nossa Senhora. Quando Tiestes comeu, o sol se apagou. A terceira comparação é mais simples. Com uma florzinha, a bonina é uma flor campestre, que a menina traz para a capela, para a igreja. É feita a comparação da falta de vida da flor com a falta de vida da donzela. Passada aquela próspera vitória, tornado Afonso à lusitana terra, a desfrutar na paz de tanta glória quanto soube ganhar na dura guerra. Um caso triste e digno de memória, que dos sepulcros homens desenterram,
Aconteceu à mísera e fraquinha, que depois de ser morta, foi rainha. Tu, somente tu, puro amor, com força crua, que os corações humanos tanto obriga, deste causa a molesta morte sua, como se fora pérfida inimiga. Se dizem, fero amor, que a sede tua nem com lágrimas tristes se mitiga, é que quiseste, áspero e tirano, teus altares banhar em sangue humano. Estavas, linda Inês, posta em sossego, de seus anos colhendo doce fruto, nos saudosos campos do Mondego, de teus formosos olhos nunca enxuto. Naquele engano d'alma, ledo e cego, que a fortuna não deixa durar muito, aos montes ensinando, e às ervinhas, o nome que no peito escrito tinhas, do teu príncipe. E a ele ressurgiam as lembranças que n'alma lhe moravam, que sempre ante seus olhos te traziam, quando de teus formosos se afastavam. De dia, em doces sonhos que mentiam, de noite, em pensamentos que voavam. E o quanto enfim cuidava e o quanto via, eram tudo memórias de alegria. De outras belas senhoras e princesas, os desejados prestes enjeitam, que tudo, enfim, tu, puro amor, desprezas, quando um gesto suave te sujeita. Vendo essas namoradas estranhezas, o velho pai sisudo, que respeita o murmurar do povo e a fantasia do filho que casar-se não queria, tirar Inês do mundo determina, por afastar-lhe o filho que tem preso, crendo, com o sangue só da morte indigna, matar do firme amor o fogo aceso. Que furor consentiu que a espada fina, que pôde sustentar o grande peso da afronta maura, fosse alevantada contra uma fraca dama delicada. Trazem-na os horríficos algozes ante o rei, já movido à piedade. Mas a corte, com falsas e ferozes razões, à morte crua o persuade. Ela, triste, com mágoa e saudade do príncipe e filhos que deixava, o que mais do que a morte a magoava, para o céu cristalino a levantando, em lágrimas os olhos piedosos, os olhos, porque as mãos a estava atando um dos duros ministros rigorosos. E a seguir, nos meninos atentando, que tão queridos tinha, tão mimosos, cuja orfandade, cuja mãe temia, para o rei avô cruel assim dizia: ó tu que tens de humano o gesto e o peito, se de humano é matar uma donzela, fraca, sem forças, só por ter sujeito o coração a quem soube vencê-la. A estas criancinhas tem respeito,
se não o tens à morte crua dela. Mova-te a piedade, se em ti vive, se não te move a culpa que eu não tive. E se vencendo a maura resistência, soubeste a morte dar com fogo e ferro, sabe também dar vida com clemência a quem, para perdê-la, não fez erro. Mas se assim te parece esta inocência, põe-me em perpétuo e mísero desterro, seja Finlândia, ou então na Líbia ardente, onde Tristonha eu viva eternamente. Queria perdoar-lhe o rei benigno, movido das palavras que o magoam, mas a pertinaz corte e o seu destino, que deste modo o quis, não lhe perdoa. Arrancam as espadas de aço fino os que aquilo por bem ali apregoam contra uma dama. Ó peitos carniceiros, decentes vos mostrais? E cavaleiros, qual contra a linda moça policena, consolação extrema da mãe velha, porque a sombra de Aquiles a condena, com a espada o duro pirro se aparelha. E ela, com os olhos com que o ar serena, bem como paciente e mansa ovelha, na mísera mãe postos, que endoidece, para o pronto sacrifício se oferece. Assim, contra Inês, os brutos matadores, no colo de alabastro que sustinha um rosto com que o amor matou de amores aquele que depois a fez rainha, as espadas banhando e as brancas flores que ela dos olhos seus regadas tinha, se encarniçaram férvidos e irosos do futuro castigo não cuidosos. Bem puderas, ó sol, da vista destes teus raios apartar aquele dia, como foi quando à mesa que tiestes os filhos pela mão de Atreu comi. Vós, ó côncavos vales, que viestes da voz extrema ouvir da boca fria o nome do seu Pedro, e quando ouvistes, por muito longo tempo repetistes. Assim como a Bonina, que cortada antes do tempo foi, cândida e bela, sendo nas mãos lascivas maltratada da menina que a trouxe na capela, o cheiro tem perdido e a cor murchada. Tal está morta a pálida donzela, secas do rosto as rosas, e perdida a clara e viva cor com a doce vida. As filhas do Mondego, a morte escura, longo tempo chorando memoraram, e por memória eterna, em fonte pura, as lágrimas choradas transformaram. O nome lhe puseram, que ainda dura, dos amores de Inês que aqui passaram. Vede que fresca fonte rega as flores, as lágrimas são a água, e o nome, amores.